boas-vindas. Damos também as boas-vindas a quem nos vê a partir da internet. Estamos alegres porque estamos na casa do nosso bom Pai. Estamos aqui para louvá-lo todos juntos, para aprender mais da sua palavra, para podermos também estar neste espírito de comunhão. E vamos então iniciar este nosso culto ao nosso Deus com uma palavra de oração. Vamos falar com o nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos e pedir ao João Pedro, por favor, para nos dirigir numa palavra de oração inicial. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este privilégio que nós temos de podermos mais uma vez estar aqui nesta casa, que um dia consagramos ao Teu nome, ó Pai, para honrar e glorificar a vida do Teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com os nossos corações, Senhor, dispostos, Senhor, a louvar com os cânticos, Senhor, estarmos também atentos com os nossos ouvidos à mensagem que vai ser transmitida pelo Teu servo, Senhor, que realmente possa vir ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Sabemos que Tu conheces o mais profundo do nosso ser, Senhor, conheces as nossas necessidades, Senhor, e por isso nós nos dispomos, Senhor, na Tua presença, a que fales aos nossos corações, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, usa-nos nas Tuas mãos também, no louvor que vamos prestar a Ti, ó Pai, que realmente seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ficar em pé, vamos iniciar com um corinho que não está nos nossos livros de cor, nem nos nossos salmozinhos, mas que nós já conhecemos, já o cantamos algumas vezes aqui na nossa igreja, e é um coro que nos incentiva a despertar o louvor em nós. Ele vai buscar umas palavras que nós encontramos no livro de Apocalipse, quando João é levado em espírito a ter aquela visão maravilhosa do trono, dos 24 anciãos, dos animais, e que diz na Bíblia que eles não descansavam. E dia e noite eles diziam: Santo, Santo, Santo. E realmente que nós nunca nos cansemos de dizer Santo, 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 de louvar continuamente o nosso Deus. Então, nós pedimos que o Senhor desperte o nosso coração para que possamos ver a Ele louvado. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã, louvá-lo com o nosso louvor. Vamos cantar ao nosso Deus. Eu
E nós vamos continuar declarando e falando sobre aquele a quem nós adoramos. E nós adoramos aquele que venceu. Nós adoramos o Senhor Jesus, que venceu naquela cruz. Nós adoramos o nosso Deus supremo e triuno, acima de tudo e de todos. Vamos então louvar o nome do nosso Deus. É o corinho número 89 dos nossos livros de cores. Adoramos
e só o nome do nosso Deus. Nós vamos terminar este tempo de louvor com o hino do nosso Salmos e Hinos, um hino que fala sobre junto ao coração de Deus, mas Deus aquece o nosso coração, porque Ele nos lembra aquele texto de Efésios que diz: nós antes estávamos longe, mas o sangue de Jesus nos aproximou, nos trouxe para perto, e é uma consolação sabermos que bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz, há um lugar de luz, há um lugar de amor. Aproximemo-nos do nosso Deus. Vamos louvá-lo com este hino, hino número 53 do nosso Salmos e Hinos. Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas, por favor, ao João Pedro, que pudesse fazer esse levantamento. Enquanto isso, vamos fazer referência aos aniversariantes e também aos anúncios que temos esta semana. Então, na nossa lista de aniversariantes, temos então a Olívia Vital, Lúcia Silva, Emanuela Esteves, Laurentina Pinheiro da Farinha Branca, Bernardo Albino e Edith Duarte do Brunheirinho. Eu não sei se aqui presente estará mais alguém que completou anos esta semana que passou. Ok, então nós agradecemos a Deus por estas vidas e pedimos que o Senhor continue a ser com eles. De anúncios, temos da parte da Caminhar 2 anúncios. Um tem a ver com o que já tínhamos falado na semana passada, as ações de sensibilização e capacitação da BS3. É já no próximo dia 20 a ação Gestão do Tempo, Agenda Produtiva, com a nossa irmã Mirtes como oradora. Se não me engano, é até hoje, exato, é até hoje as inscrições são gratuitas,
mas carecem de ser feitas online. Por isso, temos então de fazer a nossa inscrição ainda hoje, para podermos assistir no próximo dia 20, às 6h30, através do Zoom. A Caminhar continua a ter as suas sessões online, agora neste tempo de pandemia, também permite que possamos assistir nas nossas casas. Também da parte da Caminhar, temos então o lembrete. Nós já começamos o nosso período de IRS e então temos então a sugestão de podermos atribuir parte do nosso imposto, que já seria para o Estado, portanto já não sai do nosso bolso, já estaria no Estado, direcionarmos então para a Caminhar. Será quando preenchermos a nossa declaração de IRS, colocarmos o número da Caminhar, que está aqui em baixo, 506-108-058, na nossa declaração. Mais esclarecimentos tem o João Pedro, muito melhor do que eu vos esclarece. Ou então vão à página da Caminhar na internet, que também está lá tudo bem explicadinho. Mais um lembrete de outra coisa que também andamos a preencher. Amanhã começam, como os irmãos talvez já tenham recebido em vossa casa este envelope, amanhã começam os censos a serem preenchidos, a nossa estatística nacional, e que convém que preenchamos, senão temos uma multa. E nós temos então, quero deixar a recomendação da Aliança Evangélica. Nós podemos preencher nós, ou quem tem alguma dificuldade pode se dirigir à junta de freguesia ou esperar que o recenseador que colocou o envelopezinho na nossa casa nos contacte. Mas, fazendo nós ou pedindo alguém para fazer, a Aliança Evangélica deixa esta recomendação no campo 30, que é facultativo o preenchimento, quando perguntam sobre a nossa religião, porque às vezes aparece lá cristão, outra cristã, e às vezes podemos nos perder. Então devemos escolher o protestante / evangélica. Isto é mesmo por uma questão de informação e termos indicadores depois para estudos e estatísticas e tudo mais. Portanto, não é obrigatório preencher a religião, mas seria importante se todos nós pudéssemos preencher. É uma questão informativa e será bom para percebermos como é que estamos neste momento no nosso país em termos de cristãos e tudo mais. Portanto, a Aliança deixou esta sugestão de preenchendo o campo 30, então nós somos o terceiro quadradinho ali, contacto, nós somos o protestante / evangélica. Ai, peço desculpa. Penso que não... pastor, tem algum anúncio? Não? Ok. Então, João Pedro, vamos agradecer pelas ofertas. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, que hoje estamos passando aqui na Tua presença, ó Pai, e nesta hora nós queremos agradecer, Senhor, estas ofertas que acabamos de recolher, ó Pai. Nós sabemos que é o pouco que nós damos do muito que Tu nos tens concedido, Senhor. A Ti nós devemos tudo, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, ó Pai. E desta forma, Senhor, nós queremos contribuir para a Tua obra, Senhor, para que cada vez mais o Teu Evangelho seja proclamado, Senhor, não só aqui na nossa localidade, Senhor, mas por todo o mundo, ó Pai. Abençoa todos aqueles que puderam contribuir, Senhor, porque nós sabemos que as bênçãos virão de Ti, ó Pai. E agradecemos no nome do Teu Pai, Filho Jesus Cristo, agradecidos. Amém. Quero saudar a todos os amados irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos que aqui estão e aqueles que estarão depois a assistir através da internet, pois esse culto está sendo gravado e posteriormente será postado nas redes sociais. Então que Deus esteja abençoando a todos, derramando abundante graça sobre a vida de todos os amados irmãos e irmãs. E que bom podermos estar juntos, mais uma vez, para juntos adorarmos ao Senhor, a beleza da sua santidade, de todo o coração, em espírito e em verdade, como nosso Deus merece. Estarmos no culto que só a Ele é devido. Que bom também, porque Deus sempre tem sido gracioso para conosco e tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero então convidar a todos e a todas a abrirem as suas Bíblias num texto bastante conhecido de todos nós, que se encontra
no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Segundo livro das Crônicas, 7, de 11 a 16. E à medida em que os irmãos encontrarem o texto, coloquem-se em pé, por gentileza, em reverência ao Senhor e à sua palavra, para procedermos esta leitura. Quando chegarmos no versículo 14, nós vamos ler em conjunto. Bom, todos juntos lerão apenas o versículo 14 em voz audível. Então, segundo o livro das Crônicas, 7, de 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, todos juntos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, amados? Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra e pedimos mais uma vez a iluminação do teu Espírito em nossas mentes, para percebermos, entendermos esta palavra, e o quebrantamento do mesmo Espírito em nossos corações, dando-nos um coração humilde, preparado, quebrantado, para acolher, para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra a tua palavra ao nosso viver. E que essa palavra venha impactar a nossa alma, o nosso coração e transformar a nossa vida. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Todos podem sentar. Amados, embora esta narrativa do texto lido refira-se primariamente ao contexto do término e também da consagração do templo de Israel através do grande rei Salomão, conforme nós percebemos logo no início deste capítulo 7, que diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse é o contexto, desta narrativa. O templo havia sido concluído, terminado, e o rei Salomão então apresenta, consagra esse templo ao Senhor, e Deus se agrada dessa oferta e enche então aquele lugar com glória e fogo, ou seja, com a sua presença gloriosa, manifestando então a sua aceitação daquela oferta que lhe fora oferecida. Mas, como afirmamos, embora essa narrativa se refira a esse contexto, ela traz em seu bojo duas grandes verdades fundamentais e universais que são aplicáveis a todos os contextos e realidades da existência humana. Quais são essas duas grandes verdades que nós encontramos no texto? A primeira verdade é que há um Deus dos céus, que é Senhor soberano sobre tudo e todos, e que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Há um Deus dos céus, que é Senhor soberano
sobre tudo e sobre todos, e que tem em suas mãos o controle de todas as coisas, de todas as situações, inclusive desta grande pandemia que nós estamos sofrendo. A segunda verdade é que esse Deus, apesar de ser um Deus tão grande, tão majestoso e santo, Ele está sempre pronto a ouvir o clamor e intervir na história daqueles que o buscam e o obedecem de todo o coração. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, majestoso, santo, Senhor soberano sobre os céus e a terra, tem em suas mãos o controle de todas as coisas, mas apesar de ser um Deus tão grande, diz o Salmo 40, verso 1, que Ele se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Um Deus que nos ouve, um Deus que preocupa-se conosco, que preocupa-se comigo e com você, um Deus que não está surdo e nem está morto, um Deus que age, um Deus que fala, um Deus que intervém de forma poderosa e graciosa em nossas vidas, em nossa história, transformando completamente a nossa realidade, porque Ele é poderoso para isso. Mas além dessas duas grandes verdades, na sequência do texto, nós percebemos que o Senhor também, o texto apresenta 4 grandes condições que trazem 3 grandes resultados. Quais são essas condições? Que são, na verdade, atitudes que nós precisamos tomar diante do Senhor para que Ele possa agir, para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa se manifestar em nossas vidas e em nossa história. Então acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo 13 do texto lido. O Senhor diz assim: o momento era um momento de euforia, de celebração, de alegria, por causa do término do templo e da consagração do templo. Mas Deus, de repente, se volta para Salomão e para o seu povo ali naquele lugar e diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, se eu estabelecer um tempo de crise, um tempo de grande preocupação, e nós sabemos que as crises surgem na nossa vida, algumas enviadas pelo próprio Deus, com o objetivo de nos provar e de fortalecer a nossa fé, outras permitidas por Ele, mas Ele sempre tem um propósito para tudo aquilo que acontece nessa terra, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, porque Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Então Ele coloca esse se, né? Se isso acontecer, no versículo 14, Ele responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, no Antigo Testamento aqui, refere-se à nação de Israel. Mas o povo de Deus, da nova aliança e dos dias de hoje, o povo que se chama pelo nome do Senhor, hoje é a igreja do Senhor Jesus. Somos nós, povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos o povo de Deus estabelecido nesta terra para o louvor da sua glória. Portanto, é a nós que o Senhor nos dirige através do seu Espírito e da sua palavra e declara: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Esta é a primeira condição. Nós temos que nos humilharmos diante da presença do Senhor e da poderosa mão do Senhor. Essa humilhação tem a ver com quebrantamento. É quando nós reconhecemos diante de Deus a nossa pequenez, a nossa insignificância e o quanto nós, de fato, de verdade, dependemos dEle. É quando nós declaramos diante da face de Deus que sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada podemos fazer.
mas nós devemos nos achegar diante do trono da graça e da glória de Deus, com um coração verdadeiramente humilde, quebrantado, diante da sua presença, para que Ele realmente possa nos ouvir, atender ao nosso clamor, intervir na nossa história e transformar a nossa realidade. Tiago, no capítulo 4 de Tiago, acompanhe comigo, por favor, no versículo 6, diz que Deus abomina aqueles que são soberbos, ensimesmados, que acham que são senhores de si mesmos e da sua própria história. Tiago, capítulo 4, no versículo 6, diz que antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus se agrada daqueles que se humilham, daqueles que se quebrantam diante da sua presença, daqueles que o reconhecem como o único Deus e reconhecem diante dele a sua pequenez e o quanto precisa, o quanto depende da manifestação da sua graça e do seu poder sobre a sua vida. Outro texto bastante conhecido também de todos nós, primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, fala exatamente a respeito da mesma coisa. Capítulo 5 de Pedro, versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, ou seja, para que Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Então, a primeira condição, amados, para que Deus possa se manifestar na nossa vida, sarar a nossa vida, sarar a nossa família, sarar a nossa igreja, sarar a nossa terra, é necessário que haja esta humilhação, este quebrantamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o salmista diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Então, quando o salmista se achegava diante do trono da glória de Deus, não se chegava com o nariz em pé, empinado, mas achegava-se diante do trono de Deus humilhado, quebrantado, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo o quanto ele de fato precisava da graça de Deus e do poder de Deus sobre a sua vida. E é dessa maneira que nós devemos nos achegar junto ao trono da graça e da glória de Deus, com um coração verdadeiramente quebrantado diante da sua presença. Então a primeira condição é humilhar-se. A segunda condição apresentada no texto, voltando agora lá no segundo livro das Crônicas 7,14, é a oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é aquele que realmente crê no poder da oração e que sabe por experiência própria que vale a pena orar, que vale a pena buscar o Senhor, que vale a pena colocar diante do trono de Deus as suas angústias, as suas tristezas, preocupações, temores, as suas necessidades, porque crê que Deus de fato ouve as nossas orações. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, e a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, para que não possa agir na nossa vida e transformar a nossa história, transformar a nossa realidade. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o próprio Deus diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E no início do verso seguinte diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então o próprio Deus nos desafia e nos conclama a buscarmos a sua face, a invocarmos o seu nome, a orarmos a Ele, porque nós temos um Deus que sempre ouve as nossas orações. E o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Tiago, capítulo 5, foi um texto citado também pela irmã Mirtes na semana passada. Epístola de Tiago, no capítulo 5, versículos 13 a 15, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Faça oração. Ore.
Creia no poder da oração. Creia num Deus que sempre ouve e atende o nosso clamor. Então, se está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Agora veja o verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, amados, a primeira condição para que Deus possa sarar a nossa terra é a de nos humilharmos perante a presença do Senhor. E a segunda condição é orarmos a Ele, com o coração confiante, certo de que é um Deus dos céus, que apesar de ser tão grande, santo e majestoso, é um Deus que se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Um Deus que ouve e sempre atende às nossas orações conforme a sua vontade e propósito. A terceira condição é buscar ao Senhor. E talvez você diga, olha, mas orar e buscar não são a mesma coisa? Não. Buscar ao Senhor é buscar a sua presença, é buscar a sua orientação. Nós temos essa mania de nos achegarmos diante da presença de Deus apenas para pedirmos coisas a Ele. Nós temos que buscar ao Senhor para termos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, para o conhecer de uma forma íntima e profunda. Então, o verdadeiro cristão é aquele que se humilha constantemente perante a face do Altíssimo, é aquele que ora ao Senhor todos os dias, em todos os momentos do seu viver, e coloca diante do altar de Deus tudo aquilo que se passa no seu coração e na sua vida, mas é aquele que busca a presença de Deus para a sua vida 24 horas por dia, 365 dias por ano, porque, amados, sem a presença de Deus nós nada somos, nós nada podemos fazer. Amém. E o próprio Senhor então declara no texto aí citado, de Isaías 55, versículo 6, que nós devemos buscar ao Senhor enquanto podemos achar, e invocá-lo enquanto está perto. Então o próprio Senhor declara na sua palavra, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é de qualquer maneira que nós devemos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Talvez o fato de não fazermos isto constantemente é que vivemos uma vida cristã medíocre, fria, vazia, sem sentido, sem experiências profundas com o Senhor, sem experiências com o sobrenatural. Caímos nessa religiosidade oca, vazia e sem sentido, porque não temos buscado ao Senhor como devemos buscar, e de todo o nosso coração. Então o desafio da palavra e a condição estabelecida pelo Senhor é que o seu povo, que se chama pelo seu nome, primeiramente se humilhe, em segundo lugar, ore, em terceiro lugar, o busque de todo o coração, porque aqueles que buscam ao Senhor jamais são decepcionados. Jamais se decepcionam, porque todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração experimenta, vivencia a manifestação da glória, da presença, da graça e do poder de Deus sobre a sua vida. Você tem buscado ao Senhor todos os dias do seu viver? Como está a sua relação com Deus? Como está a sua vida espiritual? Deus tem estado presente em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua história. Você tem percebido a presença gloriosa de Deus em sua vida, meu amado e minha amada? Se isso não tem acontecido, então você precisa rever rapidamente, urgentemente, os seus valores, os seus conceitos, as suas prioridades, e passe então a buscar ao Senhor como a palavra de Deus estabelece.
Porque se isso não acontecer, a vida cristã não vai ter sentido, a igreja não vai ter sentido, esse ajuntamento não vai ter sentido algum, porque nós jamais vamos perceber e sentir a presença de Deus na nossa vida. Então temos que buscar ao Senhor. E a quarta condição é converter-se ao Senhor. A conversão genuína, verdadeira, que precisa haver no coração também do crente. Porque nós muitas vezes usamos essa palavra conversão apenas para os ímpios, para os incrédulos. E dizemos que eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Sim, eles também precisam. Mas nós, os cristãos, nós, a igreja, nós, o povo de Deus, e essa palavra foi transmitida ao povo de Deus, ao povo que se chama pelo seu nome, nós também precisamos nos converter diariamente, constantemente, diante da presença do Senhor. Porque nós somos pecadores e precisamos reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados e nos arrependermos dos nossos pecados diante da presença do Senhor, para que tenhamos uma vida santa, digna, uma vida que realmente glorifique o seu nome nesta terra, e para que Ele realmente possa se manifestar com liberdade em nossas vidas, em realizar maravilhas no nosso viver, para que possamos viver e experimentar o sobrenatural de Deus em todos os momentos da nossa vida. Então o texto fala a respeito de conversão, de mudança de mente, de coração, de atitudes diante do Senhor. É dar meia volta. Se estivermos trilhando por um caminho mau, é necessário que haja uma conversão, dar a meia volta e começarmos então a trilhar o caminho bom, o caminho de Deus, o caminho estabelecido pela sua palavra para as nossas vidas nessa terra. Isaías capítulo 55, que é o texto, um dos textos citados aí, fala a respeito da necessidade desta conversão, dessa mudança radical na nossa vida. Depois de falar a respeito da busca no versículo 6, no versículo 7 ele diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então esse perdão de Deus se manifesta sobre o iníquo, sobre o ímpio, mas esse perdão de Deus também se manifesta sobre o crente, sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Amém, amados? Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, falando da igreja de Éfeso, que era uma boa igreja, tinha uma boa estrutura, uma igreja operante, dinâmica, tinha uma boa liderança, uma igreja que era zelosa pela ortodoxia, pela doutrina, mas havia um grande problema na vida dessa igreja. Ela havia abandonado o seu primeiro amor, e a partir do momento em que se abandona o amor, perde completamente a sua essência, se caracteriza-se completamente como igreja verdadeira do Senhor Jesus nessa terra. Por isso que no versículo 5, lá em Apocalipse, capítulo 2, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, uma chamada ao verdadeiro arrependimento, que implica em mudança de vida, mudança de atitude, mudança de pensamentos, mudança de sentimentos, mudança plena diante do Senhor, pelo seu poder e pela sua graça. E 1 João capítulo 1, verso 9, bastante conhecido também de todos nós, o próprio Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma conversão genuína, sincera ao Senhor. E talvez muitos crentes hoje precisam experimentar dessa conversão na sua vida, para que possa experimentar o poder de Deus e o derramar da graça de Deus sobre a sua vida, nesse tempo tão difícil e tão conturbado e tão desafiador em que nós estamos vivendo. Então são as 4 condições apresentadas pelo Senhor na sua palavra,
para que Ele possa então mover o seu braço, se manifestar, intervir na nossa história e transformar a nossa realidade. Se fizermos isso, se obedecermos aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós como igreja e como crentes, nós vamos experimentar os resultados dessas atitudes. E quais são os resultados? Apresenta então 3 grandes resultados. Em primeiro lugar, o Senhor ouvirá dos céus. Voltemos agora ao texto lá de 2 Crônicas 7:14. A resposta a essas 4 atitudes será, em primeiro lugar, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então, em primeiro lugar, Deus nos ouvirá. Amém, amados? Amém. Podem repetir comigo? Deus nos ouvirá. Agora coloque na primeira pessoa do singular. Deus me ouvirá. Ele vai ouvir a sua oração, vai ouvir o seu clamor e vai se manifestar de uma forma específica na sua vida, na sua história, porque Ele sabe exatamente o que se passa com você. Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece o seu interior e o seu exterior. Ele sabe exatamente o que se passa na sua mente, no seu coração. Ele conhece a sua história. Amém. Mas quando você se humilha, quando você ora, quando você o busca, quando você se converte verdadeiramente diante da sua presença, Ele ouvirá os céus. Ele se manifestará na sua vida. Ele se manifestará na sua história. E há muitos exemplos nas Escrituras Sagradas a respeito dessa resposta de Deus. Um deles citado aqui é o de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 25, não precisamos ler. Mas ele fala a respeito da nação de Israel, que havia sido escravizada pelos egípcios. E diz o texto de Êxodo, capítulo 2, que o gemido e o clamor do povo de Israel chegou até o Senhor. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus então decide se manifestar, e como se manifestou, pois nós conhecemos muito bem a história, como Deus com o braço forte libertou a nação de Israel da escravidão do Egito, a conduziu por 40 anos pelo deserto e estabeleceu novamente o seu povo na terra que Deus havia dado por herança. Um Deus que ouve, um Deus que atende o nosso clamor. Um Deus em quem nós podemos confiar, em que nós podemos buscar todo o nosso coração, porque Ele nunca nos decepciona, Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa sozinhos. É um Deus que ouve dos céus. Outro exemplo citado aí é o de Josafá, muito conhecido também de todos nós, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós percebemos que os meunitas, os amonitas e os moabitas se reuniram e formaram um grande e poderoso exército para atacar e afrontar o povo de Deus, a nação de Judá. E diz o texto que a primeira reação de Josafá, do rei Josafá, quando recebeu a notícia de que aquele exército poderoso vinha contra ele e contra o seu povo, foi de ter medo. Ele teve medo, como qualquer ser mortal. Esse medo que tomou conta da humanidade quando surgiu a pandemia é uma reação normal, natural de todo ser humano, mas ele não permaneceu no medo. Ele transformou o medo em ousadia, e ele então pôs-se a buscar ao Senhor, em jejum, em oração, e conclamou o povo para que fizesse o mesmo, e o povo então começou a buscar ao Senhor, desde o mais velho até a mais tenra criança, passaram a buscar ao Senhor, e Deus então ouviu o clamor do seu povo, ouviu dos céus, ordenou a sua bênção, agiu com o braço forte, pelejou pelo seu povo e concedeu um grande livramento à nação de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que ouve dos céus o clamor do seu povo, um Deus em que nós realmente podemos confiar. Outro texto citado é bastante conhecido, vou citar rapidamente, é o de Isaías. Era um momento conflitante na vida da nação de Israel. O grande rei Uzias havia morrido, então era um momento de instabilidade política, social, moral e principalmente espiritual, porque a nação de Israel havia distanciado o seu coração de Deus e havia caído em terrível idolatria. E o profeta Isaías então precisava ouvir uma voz
e uma direção de Deus para a sua vida e para a vida do seu povo. Nós conhecemos o texto. Ele vai à casa de Deus, ele busca o Senhor, e o que acontece lá? Deus se revela, Deus se manifesta. Isaías declara: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins voavam em torno do trono de Deus, e eles clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então quebranta-se diante da presença do Senhor, reconhece o seu estado, o seu pecado. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E Deus então ouve dos céus, envia um dos serafins, pega uma brasa viva com uma tenaz, toca os seus lábios e diz: olha, perdoado está o seu pecado, purificada está a sua iniquidade. E Deus então estabelece um novo tempo, uma nova realidade, um novo ministério profético na vida de Isaías. Ele então atende o chamado de Deus e torna-se então o profeta que Deus desejava que ele fosse, para o louvor da sua glória. Um Deus que ouve o clamor do seu povo, que vale a pena clamarmos ao Senhor, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir. Amém, irmãos? Então, o primeiro resultado, Deus ouvirá. O segundo resultado, o Senhor perdoará os nossos pecados. É o que diz o verso: perdoarei os seus pecados. Amados, não existe nada mais nesse mundo que atravanca tanto, que prisiona, que paralisa tanto a vida de um crente, do que o pecado na vida. O pecado alojado no coração, o pecado cultivado, o pecado que não é reconhecido, o pecado que não é confessado, o pecado que não é abandonado. Então nós temos um Deus que é rico em perdoar e que deseja perdoar os nossos pecados, mas nós temos que tomar a atitude de nos achegarmos diante da presença do Senhor e reconhecermos diante dele os nossos pecados, reconhecermos diante dele as atitudes ruins, o caminho mau que muitas vezes estamos a trilhar. E conforme o texto que já foi citado, em 1 João 9, precisamos confessar os nossos pecados, absolutamente certos de que Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há inúmeros exemplos bíblicos de homens que reconheceram e se arrependeram dos seus pecados e que foram perdoados, e a sua vida e o seu ministério foram restaurados pelo poder de Deus e pela graça de Deus, através da confissão e do arrependimento. Temos os exemplos de Davi no Salmo 32 e no Salmo 51, que são salmos de quebrantamento, são salmos de reconhecimento, são salmos de arrependimento. O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que tinha as suas fragilidades, as suas debilidades. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas situações, aos mesmos pecados, mas havia uma grande diferença na vida de Davi. Todas as vezes em que ele caía, em que ele errava, em que ele pecava, ele se quebrantava diante do Senhor, ele reconhecia os seus pecados, se achegava diante do trono da glória de Deus e confessava os seus pecados ao Senhor e experimentava então a manifestação da graça perdoadora e restauradora de Deus na sua vida, porque Deus é rico em perdoar. Ele é rico em restaurar vidas e situações. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos então grandes declarações de Davi, tanto no Salmo 32, como no Salmo 51, nós não temos tempo aqui para isso, mas depois em casa, leia com calma as experiências de Davi, como ele se achegava diante do Senhor com um coração verdadeiramente quebrantado. Quem se achega diante do trono de Deus dessa forma, Deus jamais rejeita. Deus jamais rejeita um coração compungido, um coração quebrantado, um coração sincero diante da sua presença.
E Davi, então, ele confessa os seus pecados e experimenta a manifestação da graça de Deus na sua vida, transformando completamente a sua história. Porque Deus declarou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E em terceiro lugar, terceiro resultado, sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Porque Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que sara. Não há impossíveis para Ele. Ele é o médico dos médicos. E a cura que Ele deseja operar na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, na minha igreja, na sua igreja, a cura que Ele quer realizar nessa terra é mais do que uma cura física, é mais do que uma cura emocional. Eu sei que todos nós estamos precisando dessa manifestação de Deus no nosso físico, no nosso emocional, no nosso psicológico, por causa dessa situação terrível que nós estamos a viver, mas Ele quer realizar, acima de tudo, uma cura substancial na nossa alma. Ele quer realizar uma cura espiritual e estabelecer um novo tempo, uma nova realidade na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, em nossa igreja, em nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. É um Deus que age, é um Deus que está no controle da história, é um Deus que é o Senhor Todo-Poderoso sobre tudo e sobre todos, é um Deus que ouve e que intervém na nossa história e opera maravilhas para o louvor da sua glória. E quem declarou que sarará a nossa terra é o próprio Senhor. E se Ele falou, é certo que fará. Se Ele prometeu, é certo que vai cumprir. Porque Deus jamais falhou em nenhuma de suas promessas. É o Deus que cumpre a sua palavra. Ele declara: eu vou sarar a sua terra. Eu vou operar cura. Eu vou operar maravilhas. Eu vou transformar a sua história, a sua realidade. Quem disse isso foi o Senhor. A boca do Senhor disse isso. Sararei a sua terra. Êxodo, capítulo 15, versículo 26, por favor. Acompanhe comigo. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, amados? Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Ele é poderoso para sarar a nossa terra. Ele é poderoso para transformar a nossa realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 53, versículo 4, falando a respeito do Messias, falando a respeito de Jesus, faz esta grande declaração que nós encontramos no livro do profeta Isaías, que tem essa visão profética do Senhor Jesus Cristo e do seu ministério. Isaías 53, 4 diz: certamente Ele quem? Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então o próprio Cristo na cruz levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas chagas, as nossas feridas mal cheirosas, purulentas do pecado. Ele levou sobre si. E Ele é poderoso então para sarar a nossa vida espiritual e estabelecer um novo tempo na nossa vida, para o louvor da sua glória. De que você precisa ser sarado, meu amado? De que a sua família precisa ser sarada? De que a nossa igreja precisa ser sarada? De que essa cidade de Ponte Sor precisa ser sarada? De que esse país
precisa ser sarado? Em quais áreas da sua vida é necessário que haja um toque curador e restaurador de Deus, estabelecendo uma nova realidade, um novo tempo na sua vida? De que você precisa ser sarado? Quais são as suas feridas interiores que precisam do derramar do bálsamo restaurador e curador do Espírito Santo, transformando completamente a sua história? De que você precisa ser sarado? Do orgulho, da soberba, da vaidade, dos pecados, da mesquinhez? Quais áreas da sua vida precisam do toque sarador de Deus? Deus que sara, Ele declara: eu sararei a sua terra, porque Ele é poderoso para fazer isso. Concluindo a nossa palavra, que bom que nós temos um Deus dos céus, que tem o controle de todas as coisas, de todas as situações, mas que, apesar de ser tão grande, tão majestoso, Ele se inclina para nós e nos ouve quando clamamos por socorro. Declara para mim e para você, e para a nossa igreja aqui estabelecida: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amados? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus, eu clamo a Ti agora um toque especial, Senhor, em cada vida que aqui está, em cada coração, em cada pessoa que também está a assistir esse culto pela internet, que haja essa visitação, essa manifestação poderosa e graciosa do Senhor sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar, cada família, sobre cada igreja, sobre cada cidade, sobre cada país, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu sabes exatamente o que cada irmão e cada irmã precisa da parte do Senhor. Tu sabes, porque Tu és um Deus onisciente, o que se passa em cada mente, em cada coração. Então, Deus, em nome de Jesus, ordena a Tua bênção, Senhor, sobre aquele que está frio, está distante, e que está até caindo em profunda incredulidade, ceticismo, já não consegue nem mais crer em Ti e na Tua palavra. Restaura a fé, Senhor, desse que está quase perdendo a fé. Restaura também o ânimo, a alegria, o prazer pelo Senhor, pela Tua palavra, pela Tua igreja. Porque talvez muitos estejam frios espiritualmente, que já não veem sentido em estarem aqui, não veem sentido em vir para o culto, em desenvolver comunhão, que chegam até a afirmar que não precisam da igreja, e que podem ser bons cristãos sem a igreja. Oh Pai, como estão enganados, como estão equivocados. Então restaura, Deus, nesses corações a alegria e o prazer de estarem em Tua casa, buscando ao Senhor com alegria, adorando e bendizendo o Teu santo nome. E ser com aquele, Senhor, que está preso a várias situações, talvez pecados, problemas, situações difíceis que se instauraram na sua vida, na sua história. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que ouve e que intervém, Deus, na nossa vida, na nossa história. E Tu tens em Tuas mãos o poder de transformar toda e qualquer situação. Então, Senhor, vá ao encontro daquele que está preso, liberta-o completamente, Senhor.
Ser com aquele que está prostrado, paralisado diante das circunstâncias e adversidades da vida. Levanta, Senhor, restaura, reposiciona, enche de fé, de coragem, de alegria, de vigor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de Ti. Por isso é que nós nos prostramos, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos diante da poderosa mão do Senhor, para que Tu mesmo, ó Deus, em ocasião oportuna nos exalte. Obrigado porque nós temos em Cristo esta liberdade de nos achegarmos diante do Teu trono de glória para pedirmos socorro em ocasião oportuna, absolutamente certos de que Tu és um Deus vivo e que sempre ouves os nossos clamores, as nossas orações e age, e intervém na nossa história de forma graciosa e poderosa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O que eu peço, Senhor, é que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia, ó Deus, com um toque especial do Senhor, com algo novo no seu coração, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus o abençoe. Podem sentar, irmãos. Vamos ficar em pé. Se o meu povo se chama do meu nome,
de manifestar a graça de Deus sobre a vida de muitas pessoas. Então, boa semana para os amados e bom restante de domingo também. Quero lembrar apenas do culto de quarta-feira, através do Facebook, pelas 20 horas. Se os irmãos puderem participar, tem sido uma bênção para todos. Recebam uma bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação do poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Com a paz de Deus.